Olá, meu irmão e minha irmã. Obrigada por você estar aqui. E eu te convido a louvar o nome do Senhor Jesus. Nome sobre todo nome. Único nome que é digno de honra e de louvor. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. É pelo Senhor que estamos aqui reunidos, Senhor Jesus. Obrigada por mais esse dia de vida. Obrigada pelo sacrifício da cruz. Obrigada por tão grande graça que é a nossa salvação. O seu Espírito Santo venha falar conosco nessa hora e nesse lugar. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, nos ensina que por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e herdamos a natureza do pecado, mas que por Jesus e pela sua obediência nos veio o dom da graça e da justificação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha que palavra! Antes de Moisés subir ao monte e receber as tábuas da lei da mão de Deus, havia pecado no mundo pela desobediência de Adão. Mas o pecado não era levado em conta. Mas depois da lei, o pecado passou a ser levado em conta. Meditando no livro de Ezequiel, vemos a ira e o furor de Deus naquele tempo vindo contra o seu povo escolhido pela desobediência, pela idolatria e pelos muitos pecados cometidos pelos filhos de Judá e de Jerusalém. E como o Senhor retirou deles a sua misericórdia e a sua proteção, fazendo descer sobre eles a miséria, o opróbrio, a desolação, a fome, a peste, a espada e a dor. Eles viveram debaixo da lei, em que imperavam as obras, e Deus tratava o povo judeu, os seus filhos escolhidos, conforme o merecimento de cada um. E você pode estar perguntando então, por que Deus mandou a lei e os mandamentos se o homem não conseguia cumpri-los e os conduzia à condenação? Será que Deus era mau? O próprio capítulo 5 de Romanos, verso 20, traz a resposta. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Meu irmão, minha irmã, o propósito de Deus sempre foi a graça, e não a lei para a condenação. Romanos capítulo 4 diz que Abraão creu em Deus e que isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Deus não tratou com Abraão segundo as suas obras e o seu merecimento, mas segundo o dom da sua graça, pela fé de Abraão. Mas para que veio a lei? Deus deu a lei ao homem devido à sua desobediência, para que a sua ofensa aumentasse, para que o pecado que estava nele mais se revelasse, para que ele, quanto mais tentasse cumprir a lei, mais pecasse. Seguindo a leitura do capítulo 5 de Romanos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte,
assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa palavra maravilhosa vem para nós, para clarear a nossa visão. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Romanos 6, 1 e 2. A graça de Deus é a plenitude e o resplendor da glória da sua presença em santidade, bondade, amor e justiça em nós. E a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. A explicação do apóstolo Paulo é muito clara, pois se nós nascemos de novo em Cristo Jesus, já morremos para o pecado e não há a possibilidade de continuarmos no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Isso não significa, meus irmãos, que nunca mais vamos pecar, pois o único que nunca pecou foi Jesus. Nós somos pecadores por causa do pecado de Adão, e pecadores pecam porque são pecadores, e nós pecamos sempre. Mas se nascemos de novo em Cristo Jesus, se estamos nele e se somos novas criaturas, não há possibilidade de permanecermos no pecado, pois não há como subsistir no mesmo lugar a luz e a escuridão. Que revelação maravilhosa o Espírito Santo nos traz, de que não somos tratados conforme o nosso merecimento. Somos pecadores? Sim, mas caindo em tentação, voltaremos para a nossa vida com o Senhor. E sobre o nosso pecado virá a graça superabundante de Deus, cobrindo e apagando o pecado e a culpa, porque Jesus já levou tudo isso sobre si no sacrifício da cruz. Aleluia! E fica bem claro que nada é por nós, pelo que fazemos ou por nosso merecimento. É tudo pela graça de Deus, porque fomos tornados justos diante de Deus pela obediência de Jesus. E sobre o nosso pecado vem a graça de Deus. Onde o pecado existe em abundância, a graça de Deus existe em superabundância, e ainda mais graça é acrescentada sobre ela. Que palavra maravilhosa! Onde o pecado abundou, aumentou também a graça de Deus. Isso significa que a graça de Deus aumentou além da conta, que transbordou. Infelizmente, nós acabamos tendo mais consciência do nosso pecado do que da graça superabundante de Deus, porque o acusador quer nos condenar. E muitos acham que pela sua força e pelo seu domínio vão conseguir. Mas nós vivemos debaixo da graça de Deus. E o reinado da graça atua sobre a nossa fraqueza, sobre a nossa falta de merecimento e sobre as nossas impossibilidades. Precisamos nos lembrar sempre: se é pelas obras, não é pela graça de Deus. A graça é o favor imerecido. Se você acha que não merece, a graça vem e flui. Se você acha que não pode, o poder de Deus vem e se realiza na sua vida. Mas se você acha que pode, o poder de Deus não pode e a graça de Deus não se manifesta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Amém.